Olá, seja bem-vindo à aula de juros compostos. Juros compostos nada mais é que juros sobre juros, e é isso que vai fazer você ter a sua independência financeira no longo prazo. Então, eu trouxe aqui uma simulação e trouxe também a fórmula dos juros compostos para mostrar para vocês, tá? Então, o poder dos juros compostos. Quando dizemos que os juros compostos têm poder e esse poder vai aumentando conforme o tempo passa, muitas pessoas não acreditam, né? As pessoas acham que isso é uma lenda, que isso é um mito, mas isso é a mais pura verdade. Para explicar melhor, trouxemos uma tabela onde foi feito apenas um aporte de R$ 1.000 e não há aportes mensais nesse exemplo. E também foi considerada uma rentabilidade de 8% ao ano. Então, R$ 1.000 rendendo 8% a cada ano ali, tá? E o mais interessante é que nossos investimentos rendem juros compostos para a nossa alegria. Ações, fundos imobiliários, eles vão rendendo juros compostos aí, principalmente quando você reinveste os dividendos no início, isso é primordial, tá? Então a gente pode ver aqui a diferença dos juros simples para os juros compostos, né? Olha a diferença final no período aí, no prazo de 50 anos. Então, uma diferença gigantesca, né? Então vamos colocar aí 10 anos de diferença, uma diferença de 19%. Em 15 anos, uma diferença de 44%, em 20, de 79%. Isso contando só um aporte único, né? Ali no ano 1. Então imagine você fazendo isso, reinvestindo dividendos e fazendo aportes mensais, aporte sempre que possível você aportar, porque o aporte ele supera a taxa, as pessoas procuram muito retorno através de taxa e esquece do principal, que é o tempo investido, né? Então o tempo supera a taxa, o aporte supera a taxa também, principalmente o aporte. Então uma pessoa que aporta R$ 100 por mês, né? E tem uma taxa de 10% e a outra aporta R$ 1.000 por mês e tem uma taxa de 2% só, essas 2% ao final de 10 anos ela vai ter muito mais retorno. Isso assim, fantástico. Então as pessoas procuram taxa e você não tem que procurar taxa, você tem que procurar aumentar os seus aportes, tá? E essa aqui é a forma dos juros compostos. Então a gente pode perceber que o único fator exponencial aqui é o número de períodos, que no caso é o tempo que você deixa investido esse capital, né, o montante. Então, é por isso que é tão importante ter a paciência e a disciplina, porque o tempo ele é o único fator exponencial na fórmula dos juros compostos, tá? Então, um exemplo aqui, você aplicou R$ 300 por 12 meses a uma taxa de juros compostos de 1% ao mês. Qual o montante dessa aplicação? Então você tem montante igual ao capital, né? Igual à taxa de juros, que no caso aqui foi 1% ao mês, exponenciada por 12 meses, e aí você tem o valor de 338,05. E aqui um site também, calculadorajuroscompostos.com.br, você pode brincar nessa calculadora aí simulando, né? Ah, se eu investir e aportar e tiver um retorno, quanto tempo eu vou ter X valor? Eu particularmente não gosto de ficar fazendo esses cálculos, né? Porque o meu foco não é em taxa, então eu ia ter que falar, sei lá, mas é legal, se você quiser colocar nessa calculadora, você pode colocar a taxa ao mês ou ao ano. Então, às vezes que eu brincava disso aí, eu colocava, sei lá, a taxa bem irrisória, 4% ao ano, 5% ao ano, e eu percebia que quanto maior era o aporte que eu aplicava mensalmente, mais retorno eu tinha. Então fica a dica aí para você poder também utilizar essa calculadora de juros compostos. Existem outras, existem várias por aí pela internet. Coloca lá no Google, calculadora de juros compostos, e aí você consegue fazer já a simulação. Então você vai ter um capital que você vai iniciar, você consegue colocar qual que é o valor que você vai investir mensalmente, a que taxa de retorno anual você espera. Obviamente que essa taxa ela vai, alguns anos vai ser mais, alguns anos vai ser superior, outros anos vai ser menos, podendo ser até negativa, tá? Mas lá vai te dar um saldo final, de acordo com o tanto de tempo, de anos que você quer deixar o valor investido. Então é bem legal, é interessante e é importante você saber e conhecer o poder dos juros compostos, porque esse curso nada mais é do que isso, ensinar você a escolher bons ativos que vão fazer o dinheiro trabalhar para você ao longo do tempo, tá? Então, nessa aula é isso, te aguardo na próxima aula.